Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos prepare para os estudos da noite e que, ao final, nós possamos compreender um pouco mais o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. E o item que nós vamos estudar, aliás, os itens, que nós vamos estudar, é Caridade para com os Criminosos, que é o item 14, ditado por Elizabeth de França. E o segundo item, 15, Deve-se expor a vida por um malfeitor, trazido por Lamanias. Criminoso. Vamos iniciar com essa palavra criminoso. De acordo com o dicionário, a palavra criminoso tem como significado direito que ou aquele que infringiu, transgrediu por ação ou omissão o Código Penal, cometendo crime, delinquente e réu. O segundo, que ou quem comete alguma falta, não necessariamente punível, porém condenável por uma ou mais pessoas ou pela sociedade. Então, nós vimos aqui que criminoso não é só aquele que está na cadeia, que recebeu pena, que desrespeitou o Código Penal. Pode ser dito também criminoso aquele que comete faltas e que às vezes não é punível, Quer dizer, não recebe, por exemplo, vai ficar preso 10, 15 anos, 7 anos, mas é condenável, pela sociedade, pelas pessoas. Um bom exemplo é esse, quando a gente vê nos noticiários uma pessoa sendo presa por ter feito, às vezes, cometeu um crime bárbaro, A primeira coisa que vem na cabeça é tomara que morra, Apodreça na cadeia. Por que não tem prisão perpétua? Por que não tem prisão, que chegue à morte? Então, Emmanuel, ele já nos adverte que criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Então, muitas das vezes, nós temos pensamentos que nos tornam também criminosos e que muitas das vezes as pessoas não têm acesso a esse pensamento negativo. Ou quantos de nós já não fomos assim um dia, principalmente nós agora que seguimos, pela doutrina espírita. É claro que a gente já conhece a questão do amor, da caridade, então a gente já busca evitar esse tipo de sentimento. Mas antes de chegarmos a esse ponto, nós também, muitas das vezes, desejamos a morte daquela pessoa que cometeu um delito. Ou às vezes nós mesmos, cometemos essas faltas a quem Emmanuel diz aí, e às vezes a gente é descoberto pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, o nosso próprio comportamento. Quando é revelado, nós também somos recriminados pela própria sociedade ou até mesmo pela nossa própria consciência. Aí o Evangelho vem nos chamar a atenção para amar esses criminosos. Mas como assim? Como eu posso amar alguém que só pratica o mal? Alguém que cometeu um delito que veio trazer prejuízo para muitas famílias. Criminoso não se conscientizou dessa lei e não reconhece a paternidade divina. Então, ele não vê no outro como irmão. Então, nós temos que começar por esse ponto de partida. Aquele que ainda se volta para o mal, que está na criminalidade, que só pensa fazer o mal aos outros, ou nem pensa, Ele quer ter aquilo que ele não tem, custe o preço que custar. Ou por vingança, ou por qualquer outro motivo, mas nós temos que começar a pensar que esse irmão que está nesse processo de maldade,
de não ter um sentimento voltado por amor ao próximo, é porque ele desconhece as leis divinas. Ele não reconhece Deus como Pai. Porque a partir do momento que ele acredita em Deus, né, ele começa a ter essa sensibilidade que o outro é seu irmão. Então, esses irmãos, eles não têm ainda acesso a essa consciência, né, que Deus é Pai e nós somos todos irmãos. E nós que já temos esses valores, nós já sabemos que é filho de Deus, e ele também é nosso irmão, mas infelizmente está transviado do bem. Claro que ele precisa de amor, ele ainda precisa de apoio. Mas veja que para nós ainda é algo difícil, não é fácil. Porque se nós começarmos a imaginar uma situação em que envolve os nossos familiares ou a nós, aí o sentimento é mais difícil, porque enquanto acontece com o outro, talvez a minha revolta ainda é controlável. Mas quando acontece com o filho, com o pai, com o irmão, muitas das vezes nós não temos o mesmo sentimento, mas nós já temos esse conhecimento, nós já temos esses valores, nós já reconhecemos que Deus é nosso Pai, né? E que Ele é nosso irmão. Então, Elizabeth de França vem trazer um alerta para nós, ou talvez uma orientação. Deveis amar os infelizes, porque amar os felizes, né? Os bons, é fácil, isso a gente não tem dificuldade. O difícil é amar aqueles que são criminosos, aqueles irmãos que só caminham na maldade, no mal, porque elas também são criaturas de Deus, aos quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a todos nós, a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, diante de Deus, todos nós, né, somos irmãos. Então, se somos irmãos, todos nós temos o direito, né, é concedido o perdão e a miséria, desde que busquemos o arrependimento, porque é através dele que nós nos conscientizamos e buscamos querer ser diferente, querer ser melhor. Só para a gente poder situalizar o que Elizabeth está dizendo, o que ela está pedindo nas nossas reflexões, vamos pegar um caso aqui que ocorreu em Goiânia, no Colégio Oasis, né, Goiás, em que um aluno, um adolescente, alterado, matou 2 estudantes e deixou ferido mais 4 pessoas. Aí, se a gente começar a analisar essa situação, como que eu posso perdoar esse ser que cometeu essa atrocidade? Ou em outras situações também, em que envolve não só adolescente, mas pessoas adultas. Vamos supor que eles fossem um adulto também, né? Cometendo esse crime. Então, nós temos que buscar o perdão racional. Como que é esse perdão racional? Refletindo, pensando, buscando compreender essa situação. Veja bem, o que motivou esse adolescente a realizar esse ato tão cruel, tão perverso, de tirar a vida de algumas pessoas e deixar outras também feridas? Então, eu tenho que analisar como que eu vejo essa situação. Será que esse ser, nós não podemos esquecer que era uma adolescente, mas apesar de ser uma adolescente, não deixa de ser um espírito vivido, um espírito que já traz de outras encarnações toda uma experiência acumulada. Então a gente tem que parar para pensar quem foi esse indivíduo em encarnações anteriores. Outra coisa interessante da gente analisar também
Será que não foi uma provação para esse adolescente? Porque os pais dele não são, né? Militares. Então veja bem, ele vivia no mundo de uma disciplina rígida, ao mesmo tempo estava lidando com pessoas que tinham como instrumentos de trabalho a arma. Será que em encarnações anteriores ele não possa ter cometido outros delitos e hoje reencarnou numa família para que ele pudesse conviver com as mesmas situações, para que ele pudesse vencer? Por outro lado, verificando também esse adolescente, ele sofria bullying na escola. Não foi o desodorante em si, né? Porque foi oferecido um desodorante para ele, chamou ele que ele era fedido. Mas veja, não é essa situação do desodorante, são as situações que vieram antes. Aquilo foi apenas a gota d'água. Então, quantos anos esse ser vinha sofrendo com as brincadeiras, né? Porque aquilo que afeta o outro a gente não pode chamar de brincadeiras, né? Então, são as chacotas que ele vinha enfrentando dentro do espaço escolar, que muitas das vezes não era visto, ou se era visto, era ignorado. E hoje nós sabemos que essa situação do bullying, ela também se torna crime. E a responsabilidade não é só daqueles que cometem um ato, mas todos aqueles que estão em volta, que estavam em condições de resolver a situação e não resolveram, ou seja, professores, coordenadores, né? Todos que estão envolvidos ali naquele processo, os próprios pais, os alunos. Então, assim, é uma série de coisas que nós temos que pensar que aquele ser naquele momento teve. E que será que se nós estivéssemos naquela situação, será que a gente cometeria a mesma coisa ou não? De acordo com a evolução de cada um teria um posicionamento. Então, se aquele ser naquele momento ele não foi capaz de resolver essa situação, será que esse espírito, qual é a evolução dele? Qual é o sofrimento dele naquele momento também? Então, é aí que nós vamos nos preparar para perdoá-lo, que não é uma situação fácil. Para isso, a gente tem que fazer toda essa análise, porque nesse processo, todos ali sofreram, tanto as vítimas, né, como no caso o agressor também. Todos eles têm família. Então, criminosos, eles são espíritos em evolução, que diferentes motivos, como nós vimos ali, que pode ter séries de motivos, né, que o fez cometer aquela situação, ou outros criminosos em situações diferentes, eles cometem erros e precisam de oportunidade para se corrigir e evoluírem. Então, a nossa sociedade hoje tem as cadeias públicas, penitenciárias, para abrigar esses criminosos. Mas aí é o momento da gente perguntar, a forma, né, o sistema carcerário, ele dá conta de dar oportunidade, de devolver para a sociedade um cidadão que tenha condições de permanecer novamente, de ter pago os seus erros e voltar para a sociedade e rever? Mas nós temos que perceber que se ele não acreditar que ele possa vir a se transformar, que ele possa, através das oportunidades, evoluir, então não vai fazer sentido a nossa encarnação. Porque se nós estamos aqui encarnados para poder melhorar e corrigir, a gente tem que acreditar que mesmo ele sendo um espírito num processo evolutivo, que ainda falta muito ainda para completar essa trajetória, mas necessita da oportunidade e da credibilidade dos outros. Então, não julgueis para que não sejais julgados. Mateus, né? Então, muitas das vezes, a gente julga, ao ouvir um noticiário, a primeira coisa que faz, tá vendo? Os pais apostam, tá vendo? Não educou, aí ó, o que que deu? Ou se não, tomara que esse aí apodreça na cadeia. Então, tipo de pensamento, por quê? Porque a gente julga. Muitas das vezes, o noticiário, ele vai trazer ali só aquele recorte. A gente não sabe
que veio antes, que vai vir depois, não sabe das condições, o que aconteceu. Então, muitas das vezes, a gente já julga. E quem somos nós para julgar os outros? Às vezes, as nossas sequências de erros são muito piores. Na época de Jesus, a gente via muito isso, essa questão do apedrejamento nos espaços públicos, nas praças, né? Onde Jesus pregava mesmo. E ali a gente via que a forma de julgamento era através das pedras. Era condenado e, ao mesmo tempo, já lançada a sua punição. Então, as pessoas jogavam pedra até que aquela pessoa não resistisse mais. E hoje é diferente? Não. Hoje nós temos pedras virtuais. Nós sabemos que as redes sociais, ela pode, em um segundo, através de uma palavra, através de uma foto, através de um meme, trazer para a vida daquela pessoa a infelicidade eterna. Então, se nós nos preocuparmos hoje com o que a gente fala nas redes sociais, com o que você concorda nas redes sociais, no que você multiplica pelas redes sociais, hoje o julgamento pelas redes sociais cancelam as pessoas, destrói a vida das pessoas, né? E a gente também não pode ver crime nisso aí. Então a gente tem que pensar também, que da mesma forma que lá em Jesus eu jogava a pedra, eu atirava e matava aquele ser que estava sendo condenado ali, nas redes sociais também se fazem isso. Nós vimos o caso do menino lá que matou o outro por causa da questão de bullying. Quantas vezes, com certeza, nas redes sociais daquele menino não apareciam esses memes, essas risadinhas, né? As postagens, os memes, tudo isso também fere a pessoa. Então, nós estamos vivendo num mundo, né, num planeta Terra de provas e expiações. Nós já sabemos que aqui é forte a violência, né? E o mal ainda persiste. Claro que esse planeta está no processo de regeneração, mas ainda está passando ainda por muita violência, por muita maldade. Ainda vemos muitos casos ainda, né? Que são primitivos ainda e que precisam ser analisados. Aqui nós consideramos o planeta Terra como um hospital. Porque essa violência, essa maldade, ela é causada por doenças como o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, são chagas que precisam ser curadas. Elas necessitam ser curadas. E, ao mesmo tempo, o planeta Terra é também uma escola. Além de curar essas chagas, nós precisamos educar o nosso espírito. Nós precisamos evoluir através da instrução. Os próprios espíritos, né, no próprio Evangelho, vêm sempre nos mostrar que a instrução é necessária, o conhecimento é importante, ele é necessário para que nós possamos, cada vez mais, galgar dentro da evolução. Sem ele é impossível desenvolvermos, não só intelectualmente, como moralmente. Então, nós somos espíritos e cometemos graves faltas, né? Falhas no passado. E nós precisamos ter cautela, serenidade ao olhar para o nosso irmão que ainda está enclausurado numa prisão. Então, hoje eu estou numa situação melhor, porque eu já tenho mais consciência, mais estudo, já evolui um pouco moralmente. Então, eu tenho que ter serenidade ao observar aquele que ainda não atingiu esse patamar, que ainda requer, quer dizer, um bebê ainda em progresso, né, na parte moral, ou mesmo na parte espiritual. Então, nós temos que ter um carinho na hora de analisar a situação de cada irmão que se encontra numa cadeia pública. Caridade como um dever moral.
A caridade, ela não se limita apenas ao auxílio material, que muitas das vezes a pessoa, não, eu vou mandar muitas roupas, eu vou mandar remédio, eu vou mandar alimentos lá para a cadeia, mas não é só isso. Claro que isso ajuda muito e é importante. Mais do que isso, a gente precisa buscar compreender a situação daqueles irmãos. Será que é agradável viver numa cadeia, nas condições que nós sabemos muito bem, como é uma cadeia aqui, né, no Brasil? Então, se a gente não tiver essa compreensão das dificuldades que esse irmão passa também, né, e ao mesmo tempo ter tolerância, porque muitas das vezes a pessoa não quer refletir, pensar, como nós vimos lá no começo da palestra, que é necessário a gente pensar, observar em que situação que se encontra aquele ser, quais são os motivos que levaram. Não, a pessoa já nem pensa, ai, tomara que morra, fica nessa cadeia e tal, só está recebendo o que plantou, merece. Então, assim, a gente tem um pouco mais de tolerância com esses irmãos ainda que são ignorantes. A prática do bem. Existem maneiras de poder ajudar esses irmãos que se encontram numa cadeia pública, né, nas penitenciárias, ou seja, qualquer outro local em que estão enclausurados. A gente tem condições de praticar o bem e de ajudar, que não seja só materialmente. Ser gentil também, porque atrás desse ser que se encontra ali preso, existe uma família, existe uma mãe, existe um pai e que sofre também. Então a gente não pode pensar só naquele ser, porque aquele ser, ele é constituído por uma série de outras pessoas que também sofrem naquele momento. O respeito pelo próximo. Como respeito pelo próximo? Será que encarnações anteriores também, que seja lá encarnações bem iniciais, eu também não fui um criminoso? Será que eu também não pratiquei atos bárbaros que mereciam o amor e o respeito e eu recebi também esse carinho, essa tolerância, essa gentileza? Então, por que não respeitar o nosso irmão? A gente tem que pensar que se nós estamos numa situação hoje, é porque nós já vivemos outras anteriores que serviram de lição para que pudéssemos melhorar, progredir. Então, respeitar a cada um tem um estágio evolutivo. Uns se destacam rapidamente, como nós temos exemplo na nossa sociedade. Irmãos que vieram aqui serviram de rastros de luz para nós. Mas existem outros que ainda estão muito no início, no princípio, e que requerem ainda o respeito nosso. Então, as palavras de consolo, a esperança, como diz Elizabeth de França, também são necessárias para esses irmãos. Imagina alguém que acabou de praticar atos impensáveis, ou outros que se encontram ali, às vezes já estão pagando a sua pena há muito tempo, já tem condições de refletir. Então, aquela palavra de conforto, aquela palavra de esperança, que ele vai ter condições de, ao sair dali, remontar a sua vida, buscar montar uma família, trazer um trabalho, fazer alguma coisa que possa melhorar a sua condição. É isso que Elizabeth está chamando a atenção. Porque quando nós não temos esperança, quando nós não temos objetivos na vida, não tem por que viver. Então a gente precisa ter objetivo, a gente precisa ter esperança. E eu posso levar isso àqueles irmãos que necessitam. Então é perguntado: por que Deus permite grandes criminosos entre nós? Por que será? Se que é para ser um mundo de regeneração, por que ainda persistem esses irmãos que fazem atrocidade? Porque todos os dias nós escutamos aí, ó, irmãos, né? As mulheres mesmo que são assassinadas, pessoas que lutam por justiça, porque às vezes perderam seus filhos, muitas das vezes por causa de um celular, por causa de uma carteira, por causa de um dinheiro. Então, por que essas pessoas ainda existem? Para que vos sirvam de ensinamentos. Todos os espíritos impuros e revoltados, eles serão relegados para os mundos inferiores de acordo com as suas inclinações.
Veja bem, um espírito, quando ele nasce numa família, ele já traz as suas inclinações. Se ela não for podada, se ela não for percebida, ele pode se tornando cada vez pior. Aí até coloquei uma borrachinha aqui só para mim não esquecer. Eu lembro direitinho, né? Os meus pais, quando a gente era pequeno. Se a gente chegasse com uma borracha, que não era borracha nossa, ele perguntava: onde você achou essa borracha? Aí a gente dizia: eu achei lá na escola, estava caída, não tinha dono, eu peguei. Aí meu pai perguntava: você achou na escola? Então tem dono. Alguém perdeu. Por que você não devolveu na escola? Então veja bem, se meu pai não corrigisse naquele momento, eu ia começar a achar que achei ali, não tem dono, posso levar. Isso não é errado, né? Achado não é roubado, não é verdade. Porque se fosse você que tivesse perdido uma carteira com todo o seu salário e alguém encontrasse, porque ele achou, ele não roubou, você não gostaria que te devolvesse? Então não importa o valor, se é uma borracha ou se é uma carteira recheada de dinheiro. O importante é ensinar que o certo é devolver para quem é de direito. Então essas inclinações, elas são percebidas, né? Então a gente precisa desses exemplos na nossa sociedade, porque aquilo que eu vejo de errado eu não quero fazer também. Então Jesus considerou-ia um doente, bem digno de piedade, entender-lhe a mão, estender-lhe a mão, e nós podemos fazer o mesmo. Então, se fosse Jesus diante daquele criminoso, ele não levaria, ergueria sua mão, estenderia para poder ajudá-lo? E nós? Podemos fazer o mesmo com esses irmãos criminosos? É difícil, né? Mas tem uma empresária que eu fiquei impressionada quando eu estudei, estava buscando algumas informações, eu vi o caso dessa senhora empresária aqui, que perdeu o filho, né, num assassinato em 2014. E o que ela fez? Se revoltou, pediu para que fosse para a cadeia, prisão perpétua? Não, pelo contrário. Apesar do sofrimento dela, ela foi procurar a família daquele criminoso. E ela descobriu que aquela família tinha a mãe, duas crianças, uma de 4 e outra de 2 anos, e um bebê de 2 meses, que dependia do pai para sobreviver. O que ela fez? Passou a ajudá-los. Então, o sofrimento dela, veja o quanto essa pessoa já conseguiu evoluir. Ao invés dela estar ali lamentando, pedindo, né, justiça, tá. Claro que as leis vão ser cumpridas. Matou, tem que estar preso. Isso aí eu não estou defendendo mesmo. Mas eu vejo o gesto desta mãe, né, a magnitude dessa atitude dela, que ela foi em busca da família. E olha quantas pessoas estavam sofrendo e iam passar por necessidade. E ela, no sofrimento que ela tem de perder um filho, ajudando essa família. Então a gente deve expor a vida por um malfeitor? Essa é a pergunta, né, que se encontra lá no Evangelho. Acha-se em perigo de morte um homem, para salvar tem outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele que é um malfeitor e se escapar poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, segundo arriscar para salvar. Então, se eu sei que tem a oportunidade de salvar um criminoso, mas se eu salvar, amanhã ele pode voltar e fazer a mesma coisa com outras pessoas, às vezes até comigo mesmo. Eu devo salvar? Então veja bem, às vezes aquele criminoso, né, vamos supor, tenha sido baleado, tá à beira da morte, talvez naquele momento ele pode ter um arrependimento. Então, se eu tenho a oportunidade, por exemplo, de chamar o SAMU para socorrê-lo, eu posso fazê-lo ou não. Isso não vai colocar minha vida em risco, só o fato de eu chamar o SAMU para que possa socorrê-lo, para que ele tenha um atendimento. Um médico, por exemplo, às vezes aquele criminoso acabou de matar o filho dele. Ele deve salvar a vida desse espírito infeliz? Será?
fica a cargo dele. Quando ele formou em medicina, ele jurou amor à vida. Então, será que ele deve salvar? Porque aquele criminoso, ele vai voltar. Então, aí cabe o sentimento. Se for um espírito mais evoluído, claro que ele vai dar todas as condições para que ele sobreviva e deixar que a justiça faça, né, o seu papel. Então devemos sempre praticar a caridade e amar o próximo, mesmo em circunstâncias difíceis, porque veja o caso desse pai, né? Sendo médico, vendo o filho ser assassinado e ainda ter que socorrer, no caso, o próprio criminoso. Mas expor a vida por alguém deve ser ponderada, levando em consideração as circunstâncias e os riscos de vida. Então, claro, se eu vou colocar a minha vida em risco, então aí não tem que pensar, né? Tem que observar, porque a segurança vem em primeiro lugar. Então, nós não devemos abdicar da nossa segurança e do nosso bem-estar. A situação deve ser analisada com cuidado, levando em conta os princípios do Espiritismo e as consequências de cada ação. Veja bem, aqui eu tenho que prestar atenção no que está acontecendo. Preservar a minha vida também faz parte dos princípios do Espiritismo, porque se eu não cuido da minha vida, eu estou sendo negligente comigo mesmo. Então, eu tenho que observar tudo que está à minha volta. Devo ou não ajudar, né? Porque primeiro eu também tenho que estar em segurança. Então, nos presídios, tem muita gente violenta, mas também tem muita gente injustiçada. Se a gente observar, sempre aparecem nos noticiários pessoas que foram presas injustamente. Foi presa no lugar do irmão, foi preso porque perdeu a identidade, outras pessoas estavam usando. Então, não existe só criminoso, não é só barbaridade, tem muitas pessoas que são injustiçadas. E a gente precisa também tomar cuidado com isso, de não ficar fazendo juízo, né? Visita no presídio não salva, mas pode levar uma palavra de consolo, tira o outro da inércia. Então, nós vimos lá atrás que não é só as coisas materiais que eles necessitam. Imagina uma pessoa que sabe cortar o cabelo ou sabe fazer a barba e vai para um presídio e coloca o seu trabalho, o seu tempo, né, para ajudar aqueles irmãos. É um carinho a mais. Ou uma pessoa que sabe fazer um trabalho artesanal e ensina aquelas mulheres a passar o seu tempo pensando coisas boas. E também a própria formação, né? As religiões, tem muitas religiões, ou mesmo pessoas que nem têm religião, mas gostam de ler, levar a palavra de Deus, né? Mostrar os ensinamentos, contar às vezes história, fazer palestra, fazer missa. Tudo isso ajuda a educar o espírito, porque a partir do momento que você recebe primeiro a informação e depois a formação, você passa a educar o seu espírito e querer uma condição melhor. Já não se contentar com aquilo que é. Você já passa a pensar nessa irmandade, nessa fraternidade que existe entre todos. Então, tudo bem, se você não tem condições de visitar uma cadeia, existem outras formas de poder ajudar. A oração, a compaixão. Toda vez que a gente faz uma oração, mas de coração, levando os pensamentos, aquelas pessoas que se encontram encarceradas, imagina como se acendesse uma luz, né? Fizesse com que aquelas pessoas adoçassem o coração. Então é muito importante, né, as orações também, sempre para aqueles irmãos que estão encarcerados. As boas energias, né? Vibrar positivamente. Às vezes você está cantando uma música, aí você pensa que essas energias positivas do universo chegam até aqueles irmãos tão necessitados, que através dessa música espiritual possa tocar o coração daqueles irmãos e não julgar. Não se coloque num tribunal em que você é o juiz.
né? A gente não sabe se a gente tivesse naquela condição, se a gente não faria o mesmo ou até pior. Então é melhor não julgar. Nós não somos ninguém, né? Deixa para o Pai. O Pai Celestial tem condições. Bom, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Fico grata por expor aqui, porque eu aprendo muito quando eu faço uma palestra. E eu espero que você também tenha compreendido. Obrigada, fica com Deus.